Daí a gente fez um ensaio, tocamos o ovo lá, clássico. Daí a gente, não adianta, né? A gente é meio bando. Daí já foi pra bateria. Está começando mais um episódio do Bagagem Sonora. Eu, Felipe Bortoli, junto aqui com meu brother Johnny. Daí, galera. A gente tá aqui com a Nana, da Chave de Mandril. Isso aí, acertei, né? Agora sim. E o Fernandão aí, da Tiriva. Acertei também. Sucesso. Ponto Felipe. Ponto pra mim. Tô ganhando aqui. O quiz começou agora. Que eu falei errado aqui no começo. A galera tá dando risada de mim agora. Bullying, né? Ele não estudou o programa de hoje. Não estudei. Mas isso aí, galera. Querem começar dizendo aí a banda, qual que são a formação, a história da banda, tudo mais? Pode começar aí com a Tiriva. Tiriva não, olha, falei errado. De novo. Com a Chave. Bom, eu sou a Nana, sou integrante da banda Chave de Mandril. Eu entrei na banda posteriormente, né? Então eu não tô desde o início da banda. Inicialmente ela foi gestada pelo Rômulo, pelo Dudu e pelo Felipe, o Magrinho, que agora tá na Tiriva, né? E daí o baterista deles também, que era o Regis, né? Aí, em 2016, o Regis saiu da banda e os piás chegaram pra mim, o Rômulo, né? Chegou pra mim e falou, Nana, a Letícia, né? Que é a esposa do Rômulo, que eu e a Letícia somos amigas há muitos anos, né? Ela falou que você toca bateria e tudo mais, que você já teve outras bandas na cidade, né? Você topa participar de um ensaio com a gente, né? O nosso baterista está saindo. E daí eu fui, sem compromisso, assim, né? E eu sempre admirei muito a banda, sempre fui escutar, assistir apresentações deles, por causa do repertório, né? Que lembra muito o repertório da banda que eu tinha aqui em Ponta Grossa também, na época da universidade, que era a Aleph, banda Aleph. Eu lembro de eu acho que teve um show da Aleph. Que era na época que eu fazia universidade, né? Inclusive a banda Aleph, a gente participava de FUC, a gente participou de uma edição de Sexta Seis. Estou fazendo os cálculos aqui há 12 anos atrás. Enfim, aí os meninos me falaram, quer ir no ensaio? Daí me passaram um repertório bem básico, assim, das músicas que eles estavam a fim de ensaiar. Aí eu fui. Daí comecei a ensaiar com eles, assim, de forma bem descompromissada, né? Primeiro. Aí fiquei. E fui ficando na banda. Então eu tô na banda desde 2016. A banda já tem uma trajetória anterior. Eu acredito que é 2014. Eu não tenho certeza. Olha o quiz da banda aí. Ué, massa, eu curto muito o som de vocês. E daí, atualmente, né, a banda também já passou por outras formações, né? Então, atualmente, nós temos eu na bateria, o Rômulo no vocal, o Gustavo está fazendo sopro e percussão, o Joca é o nosso guitarrista, o Boy, o Thiago, é o nosso baixista, e o Dudu, que é o nosso multi-instrumentista, né? Então, o Dudu, às vezes, estamos precisando de alguém no baixo, ele vai. Tá precisando de alguém na bateria, ele vai. É o Severino da banda. Mas se for para falar assim, o que ele tem mais feito agora na banda é teclado, né? Então, mas volta e meia ele pega o violão também. Então, o Gugu... Próximo convidado. Não, já chamou o Faustão. O Dudu tem essa versatilidade, assim, né? E também os meninos contam que foi da cabeça dele que surgiu o nome da banda, Chave de Mandril. Porque ele é meio professor Pardal, assim, também. Lida com eletrônica, né? E ele que sugeriu o nome da banda também. Que massa. Muito massa. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi vocês foi na época era o Regis na bateria. E meu primo, inclusive. É verdade. E daí a banda tava tocando assim um som que eu não era tão comum escutar na noite assim em Ponta Grossa. Eu lembro que o que tocava ali mais ou menos era a Coisa, que tocava ali Secos e Molhados e tal, né? Mas vocês, eu vi escutando vocês tocando o Sai Guarabira lá, né? Com o Zé Rodrigues lá, Mestre Jonas. Se pegaram aquele Brasilzão 70, assim, tá ligado? Porra, muito massa. Aquela psicodelia, aquela fase da Tropicália também. Achava muito massa. Daí foram evoluindo, né? Para usar e foram trazendo um som mais moderno e tal. Tesão. E a Tiriva aí, Tivira. Tivira Instrumental. Ela tá caminhando pra mudar o nome pra Tivira Instrumental. Mas tanto que a vida da música é isso, né, cara? Tivira, né? Tivira aí, né? Gente, tá uma disputa lá na banda entre Tivira Instrumental e
Tiriva Tinhosa. É aqueles que se opõem. Mas tem que dar parabéns pra Chave de Mandril, que é um dos melhores nomes de banda que eu conheço. Tamanho sucesso que até esquece da ferramenta, né? Porque Chave de Mandril é uma banda. Exatamente. E daí os caras da furadeira aproveitaram pra dar Eu o nome. conheci primeiro a banda, pra depois a chave A ali, chave do Mandril. pra tirar a broca ali. Né? Descobre pela banda. Vai pesquisar e tal. O que é Chave de Mandril? E tem o Mandril, o macaco também, né? Daí dava pra verdade, desenhar o macacão. Tem uma banda Chave. também, né? Chamada Mandril, né? Mandril. Das antigueiras. Tanto que, só Não? interrompendo Só aí, cortando aí na caruda, quando né? a gente começou a decidir qual que seria a logo da banda, né? Daí a gente passou as referências para nossa amiga, a Dorinha, né? Que fez a logo oficial da banda. Aí também ela foi procurar a referência dela, achou o macaco, né? E daí ela mandou primeiro uns desenhos para nós de macaco. Daí a gente, nossa, que legal. Mas a Chave de Mandril é da furadeira, né? Porque eu também, quando eu vi o nome da banda, que eu fui pesquisar o que era. Que eu não sabia também o que era Chave de Mandril. Pelo jeito ninguém que fez Senai nem nada. Não. Né? Coisa Só quer de- saber Ele tocar. incomodou um vizinho no domingo. Não, cara, pior que não. Que bom, ó. Dia que tiver um lugar perto por lá de vocês, aí eu pretendo me mudar, porque lá em casa, domingão, 7 horas da manhã. Canta a Chave de Mandril, né? Nossa, mas é muito Dudu isso aí, porque ele é realmente isso, assim, tipo... Até contar um episódio que eu tava com meu violão, tava fazendo um grave, não era nem aquele de chiadinho, assim. Daí eu fui perguntar pra ele, daí ele falou, cara, é aterramento. Mas daí como é que eu faço? Tem que mexer, tem que levar não sei o quê, papapá, onde que eu mexo e tal. Daí ele, cara, amarra um fio ali no jack, né, no conector. E eu desço ali no pé, que ele geralmente toca de chinelão. E aterra no próprio pé, assim, põe o fiozão assim e encosta, daí fica. Ou põe no corpo, né? Caralho, eu já Achei vi maravilhoso, isso no assim. corpo, já vi a galera amarrar na ponte, amarrar no cabo, né? É. Mas no pé, primeira vez. Cabreiro também, né? Levar um choque ali. Vai que vai, né? Mas continuando, falando sobre a Todo mundo apaixonado pela chave fica voltando. Não, vamos falar da Tiriva. Mas é que a chave abre caminhos aqui. Então a gente tem sempre que fazer esse trajeto. a ode à chave. A Tiriva instrumental, ela é um subproduto da Lama Laica, na verdade. Né? A banda Lama Laica, né, que atualmente está meio pausadinha, né, paradinha. Tá em stand-by. Tá stand-by. Stand-by. Mas é que era uma banda, assim, que surgiu e tal, só que sempre no cover. E daí eu tava com a ideia, não me lembro direito, se era só fazer viola ou percussão, alguma coisa assim. Que era, eu não tinha espaço para tocar a viola, só que eu sempre gostei da viola, assim, eu pensava na viola num formato que ela é um baita instrumento. Eu sempre brinco que se nos Estados Unidos, né, colonização inglesa e tal, tem o violão folk, que é o clássico. Mas se tivesse a viola, o blues seria tocado predominantemente, Total, seria né, cara? Ele tem um brilho surgiria único, né? pela viola, Nossa, assim. Total. E tantas outras coisas que poderiam ser tocado, né? E para justamente inserir no ambiente de banda, né? E nesse sentido que surgiu assim os primórdios. E daí que óbvio que a gente foi buscar lá no Quarteto Novo e tal, Geraldo do Monte, Hermeto, Arthur Moreira. E aí que a gente mergulhou nesse mundo e foi buscar num formato assim mais compacto. Só que daí acabou que no início a formação ficou a Aline no teclado, eu na viola, o Balta fazendo flauta transversal e o Felipe Ferreira numa percussão. Até tentou fazer uns carrom com pedal e tal, pandeiro. Daí a gente fez um ensaio, tocamos o ovo lá, clássico. Daí a gente, não adianta, né? A gente é meio bando. Daí já foi pra bateria, daí surgiu música com sax e eu peguei a guitarra e tal. E a Tiriva veio surgindo com composições. Então ela já surgiu com composição e a ideia já de preparar ela para editais, de um formato assim com um apelo cultural, né, dentro do... E nesse sentido que a gente conseguiu produzir em 2019, final de 2000... A banda surgiu em 2018.
Daí em 2019, a gente circulou algumas apresentações temáticas, tipo Sertão Violado, que a gente pegava... É bem essa ideia do nome mesmo. Da viola, mas violar um pouco o sertão, nesse sentido de trazer essa vivacidade, mas tipo, tinha música... A gente tocou nas escolas, instituição socioeducativa, daí tinha música que eu colocava drive na viola, justamente para violar um pouco esse olhar mais bucólico e tradicional, mas um tradicional fechado, né? E na verdade não é fechado, tá sempre inventando, né? Então a gente que fica... Aí teve o Voo da Tiriva, que foi bem legal, a gente fazia meio que um passeio assim no Brasil inteiro, então a gente tocava pelo menos uma música de cada região. E aí que ela foi vindo meio nessa ideia de ter diversidade rítmica, cultural, de manifestações, né, gêneros musicais. E aí veio o álbum em 2019, a gente gravou ele e ia lançar no início de 2020. Então a gente já estava fazendo as primeiras reuniõezinhas ali e a gente foi uma das bandas premiadas, né? A gente ia lançar, veio a pandemia. E daí a gente teve que se reunir já à distância e decidir o que a gente ia fazer. Daí a gente, vamos lançar, né? Daí a Tiriva, basicamente, ela foi uma banda que lançou um álbum e ficou ali quase 2 anos só com o álbum rodando e a gente nunca tocou ele. Aí a gente teve a oportunidade agora ela reviveu, né? Tirivinha surgiu com a circulação pelo SESI, que a gente tocou, a gente fez 7 shows e circulou em 6 cidades. A gente montou um show também só com as nossas músicas, né? Que a ideia era de trazer um sotaque musical, um ritmo de cada parte, de cada lugar da América Latina. Que basicamente o nosso álbum ele tem isso, assim. Cada música tem uma coisinha ali, uma referência e tal. Então, basicamente é isso. Fudido, que cara. vai desenrolando. Caralho. Porra, eu acho massa que, pelo que você contou, o ponto inicial foi a viola caipira ali. Você talvez tenha tido uma paixão ali, querendo desenvolver mais no quesito palco e tal. Cara, eu acho muito massa que a galera não... Igual você... Porque eu também piro com viola, assim. É um instrumento muito lindo. Assim, no senso comum, bate o olho... é música caipira, é música sertaneja. Mas não, né, cara? Ela é bem diversificado. Um grupo que eu acho muito foda, cara, que faz um som de viola fudido, assim, é o Quinteto Violado. Quinteto Violado. Nossa, eu acho muito foda. Porque daí, assim, eu escuto Tiriva, assim, com a formação com a viola. Talvez essa primeira formação... E me remete muito a essa parada, assim, do Quinteto Violado. Daí, quando vocês vão pra guitarra e tal, daí pega ali o seu Dormeto ali com o quarteto novo ali e tal. Até um pouco daquela outra banda dele lá, o Brazilian Octopus e tal. Achou fudido, cara. Curto pra caralho. Eu acho que, sendo bem... Não pagando pau, mas eu acho que é a melhor banda de Ponta Grossa na atualidade. Eu acho. Eu assim, de concordo. composição. No Concordo. ambiente dela só, né? Não, Você tá vermelho? No sentido de... no sentido de composição, com certeza. Sim. Não, As composições bem complexas, com bastante referência, assim. Não que as outras bandas não tenham isso, né? Mas tipo, tem uma diferença, né? A gente consegue perceber, né? E uma coisa que um amigo meu falou, o Anthony estava conversando com o Ramon. E o Ramon falou, mas eu nunca vi a Tiriva tocar. Daí o Anthony falou assim, não, mas é que é uma banda mística. Você acha que ela existe. De repente você vê um show, tem um show, mas você não sabe. Você não sabe quando que vai acontecer. Daí ela aparece, daí ela desaparece, ela aparece. Você tem que estar ligado, você tem que estar por ali. Quase folclórico. Dia de neblina, a gente costuma aparecer na Praça da Catedral. Ali. Uma coisa meio o próximo misteriosa. show da Tiriva é, sei lá, segunda-feira, 8 horas da noite. Desse naipe. Mas a gente sai um pouco desse circuito porque a gente não se enquadra muito com o show de bar clássico. A gente até tocou no Rei, tocou no Fono. E a gente fazia um repertório. Só que era, primeiro, muito cansativo, né? Porque daí eu acabei, por exemplo, a gente levava uma... daí... Calma lá, né? Desculpa, gente. Entrou o Felipe Oliveira no baixo. Porque esse é uma curiosidade, talvez, se alguém não souber, mas o nosso álbum,
que é chamado Ovo, justamente para fazer essa homenagem. A primeira música que a gente tirou, a música do Hermeto lá, do quarteto e tal. Mas quem gravou o baixo foi o Balta. Ele tava uma época pirando com baixo. E ele tocou, teve uma apresentação no Sexta e Seis que ele tocou. Daí a gente ficava ali meio que toca no sax, daí toca na flauta, toca no baixo. Aí eu pegava a guitarra, pegava o violão 7, pegava a viola, daí eu falei, gente, desse jeito não vamos aguentar. Era muito cansativo. Para quem toca corda, sabe que o peso, a forma de tocar não é parecida assim. Então você pega o violão 7, daí tem aquele coisa. Aí a viola é mais pesada, daí pra guitarra, daí você tá com a mão já meio cansado. Da gente, nós vamos ter que mudar. Aí pro show agora, até que eu acho que o Johnny tava lá, assistiu no Sesc lá, não tinha violão, né? Porque eu adaptei as músicas, acho que só uma, de violão pra guitarra. Justamente para diminuir pelo menos uma, assim, que eu falei, nossa, gente. E o Balta mantém nos sopros e na percussão agora. Aí tem o Felipe Oliveira. E nesse sentido eu perdi o que eu ia falar e qual que era a pergunta. Que eu fiz essa errada, eu esqueci essa informação. Pergunta você complementou, tá ideia. Você falou em bar agora. Acho que é um momento bom pra gente conversar sobre bar. Diferente da chave da aí, chave, né? que é a banda do bar, assim mesmo. Puts, Banda da alegria, assim. E não só do bar, o trem. assim, não só no sentido da galera beber e curtir a banda, mas... Pô, a galera dança pra caralho, a galera se envolve, né? Porra, isso é muito massa, cara. A gente se surpreende mesmo, porque o feedback que a gente tem, né, do público é sensacional, assim, no sentido de o pessoal mandar mensagem depois no Instagram pra nós, falar, dancei, suei, foi maravilhoso, né, e a gente tem a gente é voltado mais para bares também, né? A gente lançou alguns projetos paralelos também, como Chave Junina, o Bloco da Chave, né? Puta, isso é muito foda. No intuito, assim, de proporcionar mesmo para as pessoas. A gente tem essa responsabilidade, assim, de saber que a gente tá levando entretenimento, né? E entretenimento, música de qualidade também, né? E para nós é muito prazeroso, assim, a gente ter essa receptividade do público, né? E o pessoal fala, onde vocês vão, tem uma galera que vai atrás, né? Tanto que, por exemplo, nas apresentações da Chave Junina e do Bloco da Chave, que a gente fez a segunda edição agora por causa da pandemia, né? Que ficou parado nos últimos carnavais. O set era o mesmo, né? E a gente tinha, assim, 5 apresentações. Teve gente que foi nas 5, mesmo sabendo que ia ouvir as mesmas músicas, sabe? E isso é... mas é que não se resume só nas músicas, né? Tipo, é toda uma energia, atmosfera. Né? Nossa, energia do caralho. Sim. E daí a gente... E tem essas propostas aí de agora dar mais umas piradas, com mais uns projetos aí que estamos organizando, né? Vai ter uma chave natalina, hein? A chave natalina. Sempre tem o show da virada, né? Show da virada. Aí se descongelam quem daí? Como é que foi na pandemia, assim, vocês ficaram parados? Porque, né, como vocês tocam em bar e tal, né? Total, né? Banda pra juntar gente, né? Sim. Então, a pandemia foi bem difícil, assim, pra nós, porque, primeiro que a gente não se encontrou, em razão que ninguém tinha tomado vacina ainda, né? No começo, assim. Bem no começo. E daí, quando nós começamos a tomar vacina, que a gente viu a possibilidade de começar a se reunir para ensaiar, mas todo mundo de máscara, né, e tudo mais. O Joca estava com um filho pequeno, então o Joca falou, eu não vou, né, nos ensaios. Então, a gente se encontrou pouco. A gente... Assim, eu acho que foi uma coisa mais individual daí, sabe? Cada um na sua, nos seus estudos, né? E sobrevivemos, né? Porque teve muita banda que não conseguiu, não segurou, né? Na pandemia e acabou... Não só a banda, espaços também, né? Isso também. A gente... Todo mundo teve que se reinventar um pouco, né? Assim, a gente ficou triste por lugares que fecharam, lugares que eram parceiros da gente, ou que tiveram que se adaptar, né? E, por exemplo, não ter mais música ao vivo, né? E também agradecer muito, porque a gente fez algumas lives. Fizemos 2, na verdade. Eu ia até perguntar isso, as lives, vocês aderiram, então? A gente fez 2. A gente não quis fazer muitas justamente porque começou a ficar batido também, né? Então, a gente fez uma na casa do Dudu,
bem no começo, assim, da pandemia. Então, a gente ainda não sabia a proporção que estava tomando essa pandemia, né? E, vamos fazer uma live. Aí a gente fez outra quando o fono foi para o espaço menor, o foninho, né? Aí nós falamos, Silvio, vamos fazer uma live aqui, você tem um espaço aberto, né? vamos restringir também, né? Colocar só uma quantidade X de pessoas aqui. E daí foi feito. Então foram 2 lives, uma da casa do Dudu, daí foi só o repertório e só a banda mesmo. E no fono a gente fez outra com daí espaço limitado, assim, quantidade X de pessoas e acabou. E assim, em todo esse período de pandemia, né, teve esses nossos parceiros que ficavam incentivando, galera, quando voltar, quero vocês, né, assim. Então, fazer um agradecimento aí também às pessoas que sobreviveram e que não deixaram a gente desanimar também, né, e ao público, de modo geral, também, que sempre foi muito receptivo a qualquer coisa que a gente lança e propõe, as pessoas falam, obrigado, é isso que a gente quer, assim. Muito massa, né? Muito massa. Essencial o público, né, pra gente. Sim, sim. E principalmente o público que acredita, assim, na banda, né? Que acredita nos artistas e tal. E isso é massa, igual, tipo, vocês chegaram aqui, deu pra ver que sem precisar perguntar, já dá pra saber que quem estiver assistindo também, né? Já sabe que são 2 bandas parceiras, né? Tipo, já dividiram membros de banda aí, o Magrinho, né? O Felipe. Por mais que o Fernando não lembrou dele. Baltinha já Que ele entrou. na chave. O Balta sempre, Não, né? volta em Sempre qualquer que a lugar, gente... né? O bicho... Se ele tá numa apresentação nossa, a gente fala, Balta, vem aqui. Pelo menos uma música você faz. Eu tive a alegria de tocar com... O Fernando tocou com a gente. Tem uma música uma do composição, FUC, né? que a gente tocou no FUC, que é de sua autoria, né? Daí, Esse nome cretino ficou. É uma brincadeira que era só pra ver o cara anunciando. E ficou. Eu falei, como assim? é porque eu conversa com o Rômulo e tal, né? Daí saiu, eu falei, tem uma música e tal, e vamos fazer. Daí eles montaram o arranjo todo. Daí se inscrevemos pro FUC. Eu não lembro que ano. 2019. Foi Acho que foi, 2019. E aí a gente foi tocar, eu ia fazer o violão lá com eles. Meio que no final lá, eu não lembro que nome que era, daí era só pra deixar. Daí a gente brincou, vamos deixar de minha autoria, porque é um sarro, porque o cara que vai anunciar vai falar assim, agora eles vão tocar a música de minha autoria. E realmente rolou, porque o cara lê assim, ele dá um estranhamento e olha assim. E a gente queria tirar sarro. A gente tocou a música do. Acho que foi. Não era o Atom que tava sendo? Atom, então tocamos uma música do Atom. É. Não, assim ficou de minha autoria a música. Tesão, né, cara? Funcionou o meme. Todo mundo deu risada. E a música ficou bonita. E a música boa, né? Sim, é uma música linda. A gente agradece a esse presente. E também, nessa ocasião, o Joca teve o bebê e a gente tinha um compromisso em Curitiba para tocar. E o Joca falou, não vou, porque tô prestes a ser papai. Aí a gente convidou o Fernando foi, tocou lá com a gente em Curitiba. A gente participou de um evento chamado Vinada Cultural, né, que é o pessoal lá da revista Bom Gourmet, e é um trocadilho com a virada, né? E a gente fez também o Palco Mundo Livre, da Rádio Mundo Livre, no mesmo fim de semana, um combo lá que eles fazem. Agora, depois da pandemia, não aconteceu mais também. E o Joca falou, eu não vou, porque estou prestes a virar pai, e naquele fim de semana ele virou papai. Então... já estava certo pro Fernando ir, foi providencial o Fernando ir. Teve o Mago também lá em Castro. Maravilhoso, Isso, você tocar também com eles Mago, é uma experiência, divertidíssima. É Você já verdade. fez baixo com eles também, né? Baixo na tia! Nossa, é verdade! Nossa, é verdade. Olha, vamos puxando da memória. É verdade, lá no bar da tia também, né? Um espaço que... perdido, né? Eu lembro que essa o Fernando me chamou, assim, falou, você faz? E eu falei, cara... não vou conseguir, cara. O repertório é extenso. 30 músicas pra amanhã. Pra amanhã eu não tenho o costume de tocar essas músicas e escutar, né, elas diariamente, sim. Então, não consigo fazer. E o Fernando, que nem toca baixo, foi lá e fez. Assim. Metade do repertório com palheta mesmo, porque já tava, os dedos já estavam até com calo já. Vai que vai, paletão. O Fernandão é
Agora eu não sei se faz mais isso, mas ele era muito assim, de putz, cara, vai chamar alguém. Chama o Fernando dá conta. Também é pau pra toda Pau obra. pra toda obra. Mas você tá falando pela furada que você me pôs no polenta, né? Também. Puta, é verdade, né? Não, mas o polenta você deixa pro próximo episódio. Outro episódio. Vai ter polenta aí, outra polenta história. frita aí. Polenta aí fritar. Não, mas é pra você ver a capacidade do músico, né? Cara, Cara, com certeza. Não, a gente tem lá no estúdio, lá, a gente tinha uma fotografia do Fernando. Tipo, faltou só emoldurar e pôr na parede, assim, sabe? Ah, desse jeito, cara. Meu Deus do céu, o que é? é um membro honorário. Caralho, o nome do episódio vai se chamar assim, ó. Vocês colocaram no final de um clipe, tipo, tá Foi. O Baltó, você tá no final do clipe, assim, daí eles terminam assim e jogam. Cara, acho que eu vou colocar uma música de fundo, uma música triste, assim, apaixonante, assim, pra gente falando do Fernando. Declaração. Tá ligado? Aqueles do Faustão lá, que é o artista assim olhando, daí uma tela do lado, os parentes falando do cara, e o cara se emocionando assim. Nada, só furada, só porque aceita as furadas. Daí também tem isso. Fernando é né? parceirão. Parceiro. Entra em furada com a Entra em gente. furada de boa. Porra, e foda, né? Você tava falando de, tipo, o ano de 2019, pelo jeito, foi muito importante, né, pra cena musical. E eu até concordo, assim, que pra mim também, tal, questão de projeto e tudo mais, acho que Ponta mais Grossa, fácil, né? mais a fácil. cidade tava... E tava, cara, eu sempre vou falar isso, cara. A gente tava vivendo uma primavera, assim, artística, né? Principalmente na questão de música. E como 2020 chegou, assim, mano, chegou com uma rasteira, assim, né? Derrubou tudo, né, bicho? Que tipo, não tinha tanto esses projetos que a gente tá tendo. Porra, igual eu falei pra você antes da chave, assim, esse som que eu gostava de escutar era só com a coisa, assim, que tocava esporadicamente. Daí foi crescendo, daí, porra, o Lama também, 2017, mais ou menos, que eu vi tocando. Daí já tava crescendo o Tiriva, já tava vindo outros projetos. O Johnny também tava iniciando o Polenta, né, outra formação. Na época eu tava com o Notorious, a gente tava também tocando pra caralho. Daí acabou tudo, assim, né, cara? Foi foda, bicho. E criar coragem pra... A Vera tava rolando também. Nossa, a Vera tava apavorando. Tinha né? Araçamutema, você não era do Araçamutema também? O Araçá, Nós só que- três só- fomos do Araçá. só que nós mais uma que o Fernando participou. Não, Inclusive, do Araçá. eu parei. Inclusive, se alguém assistir e quiser me jogar, eu mudei. Inclusive, o do Araçá, o Fernando também caiu numa enrascada, que Caiu vocês iam tocar numa chácara lá, daí eu já tinha vazado da banda e, tipo, o Fernandão tem uma semana pra tirar o Amanhã- repertório todo. Amanhã você Amanhã, você vai dar toque pra tira. fazer. Não sei se rolou. Rolou. Rolou? Ah, então, caramba, o bicho é pau pra toda obra, meu. Mas eu vejo, assim, que esses novos estilos, né, que foram surgindo com essas bandas, poxa, o instrumental, né, o que o Lama fez, o que a Tiriva faz, são coisas que Ponta Grossa também demorou para romper, né? Porque você ia nos bares e você só via rock and roll. E sempre as mesmas pessoas, né? Então, foi abrindo um espaço para uma brasilidade, assim, e as pessoas foram também se encontrando nesses espaços, né? Exatamente isso aí que compartilhando o que o Felipe falou, né? Em 2019 tinha esse rolê dos espaços, né? A gente tinha lugar para tocar esses estilos, para romper barreiras musicais, né? E daí depois da pandemia a gente regrediu muito, né? Você que tinha falado já sobre isso. Voltou, tipo, puta, triozinho, duplo, assim, tal. e Quando não- seja ruim, mas é adaptando pra... Isso, daí você não tem como explorar muito musicalidade diferente, né, do que já é o padrão, né? Que Sim. daí você fica preso, às vezes, violão e voz, né? Daí, tipo, você não consegue explorar muita coisa. Não, fica naquele mesmo repertório que a gente escutava lá em 2012, 2011, sei lá. E foda, porque não tá aquele espaço mesmo pra tocar, tipo, como era antigamente. Porra, eu lembro que nessa época, chegava o final de semana, a gente ficava até meio indeciso pra gente ir, não né, sabia pra cara? onde Tinha ir. outras opções, assim, várias. Verdade. E a gente fazia evento também, né? Fazia. Se organizava entre Pô, na organização. chácara da varanda lá. Sim. Organização independente, assim, só com a galera que ia tocar e fazia os trampos de carregar tudo e organizar. Mas é uma construção, eu vejo que, tipo, que nem se comentou, né? Realmente, 2019 estava num momento bem legal, nesse circuito, né? De amizade, de música, tanto instrumental, de brasilidades e outros sons, né? Mas vem, assim, numa construção, né?
vários caminhos. Por isso que eu sempre falo e brinco com a ideia na chave, tem que abrir os caminhos e tal, porque justamente ela fez essa função. Tá, mas daí vocês tocavam instrumental, sim, mas o instrumental que trazia essa sonoridade brasileira, de matriz africana e tudo mais, que está presente também na parte, principalmente na música nordestina, na música do norte, que vocês tocam bastante. Então é nesse sentido que uma coisa vai trazendo o ambiente, caminho para outras, assim. E a gente tem que, o desafio é justamente agora a gente construir de volta. Tanto pensar em espaço, pensar em circuitos, em redes de colaboração, porque esse é o desafio, né? Porque senão a gente entra numa guerra bem desigual mesmo, né? Que o mercado fonográfico, ele vai parasitar coisas que já... E o retorno da pandemia foi um retorno para uma nostalgia, né? Justamente aproveitando aquele sentimento, assim. Então, fortaleceu mais a música... voltada para um aspecto mais nostálgico, né? Seja do rock, seja do brasileiro, seja do pop e tal. E nesse sentido que tem que ir devagarzinho trabalhando, né? Porque esse é o desafio nosso também, né? Criar os espaços. Porque quando a gente trabalha com esse aspecto um pouco mais alternativo, é o que fazia o Afrobeat lá na Nigéria, o que fez Bob Marley na Jamaica, tinha que fazer a gravadora, tinha que fazer o espaço, tinha que fazer o lugar, tinha que fazer o som, tinha que fazer tudo, porque não tinha... Se for para esperar tudo, não acontece. O Brasil também, né, cara? E o Brasil é a mesma coisa, a mesma... A gente tem que reconquistar, na verdade, né? A gente tava conquistando, a gente levou uma rasteira, né? Tanto política como da própria Covid, né? E daí hoje, pra gente conquistar de novo, a gente... Apesar de a gente depender da gente mesmo, a gente também depende da economia, né? Fazer um evento hoje não é uma grande jogada, né? Tipo, é muito difícil, porque envolve questão de custo. É bem complexa a situação, né? Sim, cara. Igual o Fernando falou sobre construir um ambiente, assim, né? Mais voltado para o cenário independente e tudo mais. Mas, tipo, igual... A chave de Mandrill, o que eu vejo, assim, por exemplo, que era antes... A Ana falou que antes sair do bar era só rock and roll e tal. Mas, cara, faltava alguém com coragem de chegar e mostrar esse repertório. Porque, cara, eu sempre gostei pra caralho, assim. O repertório de vocês ficava lá, uma Ave Sangria da vida, Mutanteira e tal. Daí, a galera, parecia que os donos dos estabelecimentos, dos botecos e tal, eles tinham medo de colocar esse tipo de som. Assim, pô, eu conheço, mas, pô, eu não conheço. Eu preferia um AC/DC, né? A galera mais rock and roll, um Led Zeppelin e tal. Daí, tipo, igual eu falo da banda Coisa, porque a banda Coisa que começava, tocava ali um Pink Floyd, um Beatles, Stones, daí colocava no meio ali um Mutantes. Daí tocava mais, sei lá, um Jefferson Airplane, que também já não é tão padronizado. Daí, do nada, ali, colocava um joelho de porco, tá ligado? Uma parada assim, era massa. Daí vocês já chegaram assim, tipo, não, vocês não tocaram, eu não lembro nem na época do Regis, assim, que tocava rock and roll mesmo. Não tocava, né? Era tropicalzeira mesmo, né? Mas a própria Aleph... Aleph já tinha essa característica também. Então, E era bem no expoente do rock em Ponta Grossa, né? E vocês mostraram, tipo, cara, funciona. Sim. Tá ligado? Tem gente que conhece, curte e trazia essa galera que, tipo, não sabia onde ir e tal, porque, beleza, vamos escutar esse DC de novo. Putz, não, né? Fazia a galera se envolver, tipo, os caras tocando essa sonzeira. E muitas pessoas, assim, perguntavam pra nós, essas músicas são de vocês? A gente, não. Aí eles iam e procuravam. E escutavam. Quem dera, né? E escutavam e falavam, nossa, olha o que vocês estão fazendo, né? E, assim, muita coisa. Por exemplo, Belchior. Não se falava de Belchior, cara. Isso não mesmo. se falava. Exatamente. Nossa, foi foda. Então, realmente, reconquistar esses lugares, né, cara? Porque, tipo, assim, foi a classe artística que mostrou pra, vamos botar em aspas, a indústria fonográfica, que isso funciona. Então, é dever da classe artística mostrar novamente. Que é foda, cara. Vai fazer o quê? O próprio, no Araçá mesmo, já vi com uma proposta bem diferente, né? Sim. Inclusive buscando, tipo, músicas estrangeiras, né? Estrangeiro é tipo os irmãos aí, né? Isso. Latinidade, né? E tudo mais. Acho que daí já você, na Calama, né? Trouxe bastante
A Lama Laica foi um trabalho interessante, eu diria, de curadoria de repertório, porque acontecia muito isso. A galera não conhecia, assim, realmente. Até meio enganava um pouco, a galera vinha e falava: uau, cara, vocês tocam demais, que banda, nossa, e esse som já tá gravado? Eu falei: não, mas nenhuma música é nossa. Daí todo mundo: nossa, mas daí onde que tá? Aí que entra outro lance interessante, que eu já tô bem acostumado com isso. Sempre rola aquela pergunta: tá, mas qual que é, no sentido mais de coragem, né? Mas qual que é a coragem de vocês pegarem o lado B do Fela Kuti, que tocava lá na... Fela Kuti, quem Você tem que confiar nos mistérios do planeta. Você tem que confiar na magia do que está fazendo. E no instrumental, mais do que nunca, porque a gente tem que trabalhar com isso. E eu vi muitas vezes espaços e eventos acontecendo isso de... Primeiro que sempre tem as sementinhas, por isso que eu falo, a gente sempre caminha por ambientes que já tem alguma coisa trilhada, né? Então sempre gente que veio antes da gente, tipo latinidade, né? Não consigo não lembrar da minha adolescência curtindo Mandalca, aquele primeiro álbum deles fantástico, é um marco para a história do Brasil, aquele álbum que é muito bom. Então ele abrindo os caminhos, mas eles já tinham também referências e sempre criando esse ambiente de referências. Mas eu acho que um pouco é isso, assim, de confiar um pouco nessa magia da música, assim. E daí, o instrumental ainda que não tem, sempre o nosso desafio, né? Não tem a letra, como é que se identifica? Não, é normal, você vai ter pessoas falando: legal a banda, mas, pô, cadê o cantor e tal? A gente já escutou esses retornos, é bem comum, mas isso faz parte. Tocar, por exemplo, Tirivas subir, né, que a gente estava fazendo essa conversa. Tirivas subir no palco do 66, a gente já tocou também. E tocar amanhã? Como é que é? Tocar... É amanhã. Sempre acontece isso. É que hoje é segunda-feira, gente. Aqui, pra nós gravando. Mas vocês vão escutar na quinta-feira. Pra vocês é quinta-feira. Então, é isso aí. Quinta-feira antes do sexto. Antes de tocar. Então amanhã, no caso. Não é um ambiente assim tão confortável, porque você fica preocupado. Porque não é o som. A gente a vez que a gente tocou, é óbvio que pedir, vai gritar: toca Led Zeppelin. É toca normal, Raul. Porque é o espaço. Mas também você pensa, o evento 66 foi construído em cima disso. Então a gente pede um pouco de licença para ter essa diversidade, mas também, né, entendendo que o espaço sempre foi, historicamente, a partir dessa referência. Não tem problema algum, né? Então a gente que pede licença. Mas é justamente isso, acreditando. Porque tem essa magia assim, no som instrumental, a gente vê bastante assim, que não precisa conhecer. Conhecer no sentido de informação, de comunicação, de língua, né, Johnny? Sim. A música também comunica, e comunica muitas outras coisas que a própria linguagem não consegue comunicar. Então, a gente trazer, que nem quando as experiências, as primeiras da Lama Laica, de pegar os lado B do lado B, né? A gente tocava Mulatas Táticas, que é jazz etíope. E a galera curtia e falava: nossa, que som. E tinha a galera: eu nunca achei que eu ia ver, mas eu escuto isso aí. Eu curto isso aí. Aí outros: nossa, cara, não sei de onde que é. Pra mim, remeteu a outra coisa. Experiências fantásticas, que nem o conto da Tiriva, assim, que a gente tocou. A gente tem uma música que chama Me Engana, que foi a partir de um estudo meu da guitarra do Congo. Daí a gente tocou no fono, uma apresentação, assim, e foi até a Ayla, que estava presente lá. Ela falou: nossa, eu estive em Cartagena, né, Colômbia, e para mim me lembrou muito a champeta colombiana. Aí você vai pesquisar a champeta colombiana, ela tem referências dos socos do Congo, que é a referência que eu fui estudar. Mas eu não fui estudar a champeta. E ela viu, e ela fez essa ponte aqui em Ponta Grossa. Então, essa magia da música que eu não consigo não acreditar. Então, é isso, joga e vai, né? É nesse sentido é meter a cara. Tipo, né? Ter coragem de mostrar isso pra galera. E é uma luta mesmo. É uma luta, é insistência. Conquistando aos poucos ali. Sim. Inclusive, esse 66 é a edição, né, do 66 que teve mais bandas instrumentais, né? São 4 bandas. Fica bem democrático. Então, assim, né? tipo, isso é um marco pra cidade, é um marco pra música local. Tipo, você ter bastante banda num projeto de tanta amplitude que tem músicas instrumentais, né? Em palco grande. É uma forma é uma conquista, é um marco, né? Com é uma certeza. bandeira que a gente coloca. Com certeza. E eu acho que o Sexta Seis também vem para valorizar o trabalho autoral, né? Que também isso faz
bastante falta, né? Sim. Então, vindo mais com essa roupagem, assim, né? Até nós que temos muito mais covers do que próprias, né? A gente falou, cara, pra gente entrar no Sexta 6, nós temos que fazer música. Vamos fazer. Tirou a galera da zona de conforto, Isso, né? isso mesmo. Isso é massa. É massa por esse lado, mas paia no sentido de que, porra, teve que ter um edital pra fazer vocês criarem Pra gente material. fazer. Mas um pouco é assim também. Um pouco mas eu acho que a gente já fazia isso, né? A gente já vinha fazendo, mas depois da pandemia foi bom ter isso pra dar aquela chacoalhada e falar, vamos lá, vamos acordar, vamos produzir, né? Não, massa, né, cara? Também acho que realmente faz toda a diferença, né? Você ter o teu material, você ter tuas paradas e tal, é total. Uma coisa que você falou da música instrumental, né, da letra, assim, tipo, eu sempre defendo que, cara, letra não é música, né? Letra é poesia, começa aí, né? O que faz sentido da letra ser música é a melodia que o cara tá expressando o poema, né? Então, a música, igual você falou que a música é uma forma de comunicação, realmente é uma forma que é uma parada que envolve, né? Tipo, são vibrações, né? O som, né? Que seja. Tipo, te envolve, te mexe e tal. E talvez os timbres, as características também podem te remeter a alguma coisa que você viu, igual você comentou, o fato que aconteceu com a Ayla e tal. Pô, essa ligação. Cara, é muito essa questão essa magia que eu enxergo, essa ligação e essa união, assim, como eu posso dizer... acho que a melhor palavra é essa união. Essa coisa que, tipo, você toca uma música, você consegue se comunicar de várias maneiras cada indivíduo consegue se comunicar de várias maneiras que constrói uma parada só, tá ligado? Eu acho isso, tipo, muito, muito foda. E é uma questão de insistência, de luta, de você fazer, acreditar. Eu acho que a arte, de um modo geral, ela é acreditar, assim. Não do jeito romântico, sabe? Mas do jeito, assim, de luta mesmo. De luta, né? A arte é a luta, né? A arte é a luta. Se a gente pensar o que é o movimento, os movimentos artísticos são isso, né? Os movimentos de rompimento, né? Rompimento. Nunca é uma coisa assim, tipo, seguindo o que já tá feito e não inovando. Se você não inova, não é muito artístico. É arte, você vai estar refazendo uma técnica, né? Mas você tem que romper a característica da arte é isso, né? Romper. Sim, igual eu tava dando aula lá pro ensino médio lá, que a gente tava trabalhando o final ali do romantismo ali da disciplina de artes. Daí a gente falando aqui, ó, tem aquela música do Stravinsky, a Sagração da Primavera. Se você escuta, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E é uma música, é um marco, por quê? Porque ela rompeu com aquele romantismo tradicional ali, né? Aquele sentimento à flor da pele e tal. O que trouxe? Trouxe uma coisa... Trouxe questões atonais, trouxe, tipo, uma outra linguagem musical. E ela foi totalmente vaiada, ninguém gostou dessa música. E os únicos que realmente se inspiraram naquilo lá e gostaram mesmo era a galera da música, mas o público, a crítica e tal, meteu o pau. Então, o que acontece? A música é isso, cara. A música é quebrar padrão, é quebrar, tipo, inovar, tá ligado? Acho que o que a Chave fez foi inovar, trazer público com outro repertório. Tipo, a galera talvez tava esperando uma coisa mais do cotidiano, mas escutou uma parada diferente. Talvez não agradou tanto, mas não quer dizer que eles não curtiram, né? Mas daí vocês foram insistindo até, tipo, pô, que massa, vocês criaram uma identidade. Lama, Tiriva, mesma coisa. Tipo, você vai no show da Tiriva e você já sabe o que espera, né, pra escutar. E a gente sabe que é massa, de qualidade e tal. É verdadeiro, vamos dizer assim. Sim, Tiriva é um exemplo do que... Por exemplo, pra mim, pelo menos, é um exemplo do que eu via na TV Cultura. Aqueles programas do Sesc, assim, tipo... Aquele tipo de som que não tinha aqui, né? Essa que eu acho que foi uma inovação. Trazer uma coisa que a gente não tinha na cidade. Assim como a Chave trouxe esse movimento de músicas que não era explorado aqui. Realmente. Pior que a Tiriva me lembra a TV Cultura total mesmo. Falando agora em ensaio, tá ligado? Aquele programa. Exatamente. Só Marcelo Taz. Ensaio é boa. Então o cara respondeu uma pergunta sem o áudio da pergunta de vocês. É assim que rola, né? Isso. Tá ligado? Aquelas entrevistas. Eu acho que Uhum. nunca ia funcionar, cara. Porque não ia ter pergunta e eu ia falar, é isso aí. Focado bem, tipo, o cara do cara assim, né? Bem focado. E o cara responde, sim, é isso aí. Não, Ninguém sabe o que foi, o que rolou. Então, pois é, foda.
Já chega o Ponta Grossense lá no ensaio, nem fale. Foda, tia. Pior que é. Aham. Já me aconteceu. Assim. Como é que pode? Ainda bem que não foi ninguém de Ponta Grossa falar. Acho que rolou uma cena assim. Pois é, que é foda. Acaba numa, tá ligado? Uma cadência de engano, assim. Inacabada ali. Não vai. Cadência deceptiva. É, foda. Mas é isso aí, galera. Como é que faz pra encontrar vocês na rede social? Chave. E você também, se quiser divulgar teu Insta. Bom, a gente tá no Instagram, é Chave de Mandril. YouTube, Facebook. Acho que são essas 3. As músicas da Chave estão no Spotify? Ainda não. Não, tô no a YouTube. Gente tá no YouTube. A gente tá terminando de editar uma e estamos querendo lançar ela também. Mas onde você encontra material vídeo é no YouTube, né? Para acompanhar a agenda da banda é Instagram, Facebook, fotos. Quiser conversar com a gente também. E a princípio a gente vai se encontrar então amanhã, né? Amanhã. Sexta 6. Tá, amanhã. Maravilha. Cara, isso dá um nó na minha cabeça. Como é que tá a agenda de vocês para os 66? Pode adiantar alguma coisa? Acho que estamos sem nada programado por enquanto. Acho que estamos focados mais no Sexta 6 agora. E também porque alguns dos meninos têm outros projetos também, né? Daí tem que conciliar as agendas também. E porque não para de chover nessa cidade também. Né? Tá difícil mesmo. Mas também falar que estamos disponíveis. É isso aí, vamos contrato. Chave de Mandril. Isso Os aí. contatos estão aí, galera. E o Tiriva aí, Fernandão? A Tiriva, o que tem, ó? Como é que faz pra encontrar na internet? Como que encontra ela? Internet, tá certo. Internet. Hoje em dia é tudo internet. Não Instagram, encontra, esses não. negócios. Não encontra. É místico, né? Não encontra, né? Você para com essas coisas filosóficas aí. É mais lá em casa, né? Chegava, bater palma e curtiu o Tomar um nosso café. sué. Um mate, Um né? chimarrãozinho, um mate. matezinho e Não, mas a Tiriva tá no Instagram. Boa. Tiriva Instrumental. E a gente concentrou mais no Instagram, porque Facebook, os membros não entram mais. Daí tá lá a página, mas a gente provavelmente não responde. E aí no Instagram e o nosso material tá em todas as plataformas aí, coisa arada. Então tá tudo Spotify. links aqui. Exato. Todas as plataformas e a gente tá trabalhando. Na verdade, a gente já tem 2 músicas, né, pra lançar. Já tem uma gravada, outra talvez a gente vai lançar ao vivo. A gente tá brincando que vai ser live em Arapongas. A gente tocou ela em Arapongas e conseguiu gravar legal. Ficou bem boa, assim. E tem mais 2 músicas pra lançar. E de agenda, né? Agenda a gente tá meio empenhado com outro projeto meu também. Mambaia. Mambaia, exato. Todos os integrantes fazem parte. É a mesma coisa, só que diferente. Mas é outra pegada, outra formação, tem mais gente e tal. É outra levada, outra conversa. Isso aí. Então, o foco agora é 66, né, galera? Isso, talvez mais pra frente. Esse ano tá corrido com outro projeto. Talvez ano que vem a gente organize mais um. Beleza. Mas pra nós pode aguardar o show da virada. O show da virada, esse eu quero ver. Esse é Eu quero ver o maravilha. Roberto Carlos cantando com vocês aí. Ou não precisa. Pode ser só vocês. Pra quem não sabe, Bagagem Sonora toda quinzena, ou seja, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. A gente tá no YouTube, tanto no Spotify quanto no Deezer, no Amazon Music. Sigam a gente, é @bagagem_sonora. Sigam também o estúdio do Screaming, inclusive é onde vocês estão aqui, onde é o estúdio, onde acontece toda a magia. É screamy.online, né? No Instagram. Sucesso, então. Valeu, pessoal, por vocês terem colado aí, aceitado. Valeu, gente. O Johnny Boy agradece. vazou, Maravilha. foi dar um Johnny, mix. aquele abraço. Isso aí. É isso aí, galera. Valeu mesmo. Obrigado o convite aí. Sucesso. Porra, mijão. Porra. Ah, então tchau então, cara.
Tchau, É isso aí. Ele chegou pra falar, falou. Isso aí, valeu.